Olá pessoal, olá alunos. Esse é o terceiro vídeo dessa série que eu resolvi fazer sobre como aprender inglês. Esses dias conversando com um aluno, eu perguntei o seguinte: qual é o primeiro passo para você aprender inglês, de verdade? Daí o aluno falou: bom, você tem que querer. Bom, é verdade. Querer é um aspecto importantíssimo, porque se eu quero, eu faço algo por isso. E é importante lembrar disso realmente, ou seja, eu quero aprender inglês. Mas vamos supor, como eu disse nos outros vídeos, que o querer já foi resolvido. Eu quero aprender inglês, estou resolvido. Pus na minha cabeça, dessa vez eu aprendo. E agora, o que eu faço? Ter uma aula, procurar um professor é um passo importante, mas não é só isso. Não basta ter uma escola legal, um professor bacana, um método interessante. Tem alguns passos que são importantíssimos. No primeiro vídeo eu falei sobre ouvir inglês. Você tem que ouvir inglês. Ouvir e ouvir e ouvir. E aí eu até pensei nessa frase. Quem não ouve, não fala. Melhor ainda, quem não ouve inglês, não fala inglês. E isso eu vou ser categórico. Não tem como você falar inglês sem ouvir inglês. Você só vai falar inglês quando você começar a ouvir inglês. E não é só música, porque se fosse assim, as pessoas falariam inglês tranquilamente no Brasil, né? Porque, sei lá, quase todo mundo ouve música em inglês. Então não é só ouvir. Não é só ouvir música e não é só ouvir. Então qual seria o segundo passo? No segundo vídeo eu disse que para você aprender inglês também, você precisa estudar frases. E por que estudar frases, não só palavras isoladas? É importante aprender palavras isoladas, ajuda, mas eu tenho que aprender frases também, ou até pedaços de frases, que são os chunks. E por que isso é importante? Porque quando eu aprendo frase, eu aprendo a palavra no contexto. Um exemplo, inclusive uma modinha na internet hoje, o pessoal coloca várias palavras que são parecidas, aí pede para fazer uma frase e faz aquela carta tipo assim, amassando um papel com raiva porque as palavras são parecidas. Em português nós temos a palavra manga, né? Por exemplo, sujei minha manga comendo manga. E, embora pareça estranho, as pessoas, de repente, não sei se elas compartilham esses vídeos achando assim, poxa vida, viu como é que é complicado aprender uma língua estrangeira? Eu não acredito que seja complicado aprender uma língua estrangeira. Dá trabalho, dá trabalho. E é isso que, de repente, às vezes a gente não quer, né? Quem quer trabalho, né? Dá trabalho, mas não é difícil, porque o seu cérebro consegue separar. Sujei minha manga com manga. O teu cérebro ele cria uma imagem mental onde que sujei a manga, você sabe que é da roupa, com manga você automaticamente lembra que é a fruta, se você conhecer as duas palavras, obviamente. Né? Então o cérebro não confunde. E hoje eu quero falar do terceiro aspecto importantíssimo para aprender inglês. Então vamos lembrando. Então, primeiro, ouvir. Segundo, estudar frases. E qual seria o terceiro? O terceiro pode ser que soe estranho para vocês. E é muito simples. Para você aprender a falar inglês, você precisa falar inglês. Professor, como assim? É óbvio, né? É óbvio, mas as pessoas não se atentam para isso. Vou dar um exemplo. Se você fica bom naquilo que você treina. Se você treina, por exemplo, você vai para a escola e treina gramática, você vai ficar bom em quê? Em gramática. Se você treina ler o tempo todo em inglês, você vai ficar bom de ler inglês. Se você então começa a treinar só o listening, você vai ficar muito bom em entender o inglês falado, o que é ótimo. Porém, faltou uma parte, que é falar. Ah, professor, mas eu não consigo, porque eu tenho medo de estar errado, tenho medo disso, medo daquilo, não sei gramática. Pessoal, esquece. Para você falar inglês, você precisa falar inglês. Simples assim. Errado, não importa. É óbvio que você tendo um professor para te ajudar, ou alguém para te ajudar, você precisa consertar esses erros aos poucos. Porém, se você não fala, primeiro se você não fala, você nem sabe se está errado ou não, e alguém ao seu redor não sabe que está errado ou não. Esse é o primeiro ponto. Mas se você fala inglês, você vai percebendo, inclusive com o listening, que, por exemplo, você falou algo, poxa, mas sou tão estranho porque eu nunca ouvi alguém falando isso, né? Com o tempo, tanto você ouvir inglês, você começa a perceber isso, mas você precisa falar inglês. Vou dar um exemplo. Por que parece óbvio, mas as pessoas não fazem? Eu já vi professores com medo de falar inglês, professores que não falam inglês com os alunos. Sei lá, medo de ser avaliado, ou medo de errar também, ou mostrar que o inglês não é tão bom assim. Bobagem. Você precisa falar inglês. Uma coisa que é comum também nas aulas, as pessoas sempre falam assim, porque é engraçado isso, às vezes o professor tem dificuldade de encontrar um conteúdo que seja legal para o aluno falar, um tema legal. E quando ele acha, o aluno se empolga e diz assim, posso falar em português?
eu entendi porque a pessoa quer se expressar, de repente ele é adulto, ele tem lá um pensamento complexo, ele quer expressar aquilo que ele sabe. Mas aí que está o erro do aluno, porque o importante não é o assunto em si, né? A opinião dele é importante, sim, claro que é. Mas o importante é que aquilo fosse expressado em inglês. Ah, professor, mas eu não consigo. E faz sentido, pessoal, porque olha só, se você é adulto ou você de repente estudou alguma coisa, você tem a linguagem complexa na sua língua nativa e quer transportar aquela complexidade para a língua inglesa, no caso, que você está aprendendo. A dica é ser simples. Fale coisas que você consiga falar. Simplifique. Uma dica para você falar inglês é, às vezes, você começou a falar algo e você não percebeu que não vai conseguir falar aquilo com aquelas palavras, muda, né? Ou seja, você pode parafrasear o que você estava falando. Sim, eu sei que tudo isso é difícil, tudo isso é complicado. Porém, se você não colocar na sua cabeça que para aprender inglês você precisa falar inglês, certo ou errado, você não vai aprender a falar inglês. Então, seria eu diria que é os pilares que sustentam a metodologia, o que eu uso como metodologia e o que eu falo para os alunos, que é o que vai fazer ele falar inglês. Então, só lembrando, ouvir, estudar frases e falar. Põe isso em prática. A partir de hoje, começa. Ouça inglês, estude frases e fale. Professor, mas assim, eu não tenho ninguém para praticar no inglês. Dá para eu falar sozinho? Por que não? Uma coisa que eu sempre digo para meus alunos lembra que eu disse sobre estudar frases. Então imagine o seguinte, você tem um material que você coletou com frases. Uma dica, leia aquelas frases em voz alta como se estivesse conversando com alguém. Quando você verbaliza, ou seja, você lê aquela frase em voz alta, você está falando inglês. Você não está tendo um diálogo, que é diferente. E o diálogo é legal pela questão do feedback, ou seja, a pessoa que está me ouvindo me entende, né? E responde aquilo que eu perguntei para ela e vice-versa. Então, ou seja, tem um diálogo. Diálogo é diferente, mas falar é só você falar. Seja sozinho, seja com o espelho, seja com a máquina, com o computador, você está falando. Qualquer aplicativo do Duolingo tem isso, por exemplo, que pede para você repetir a frase que está sendo, aliás, para ler em voz alta e gravar e tudo mais, aquilo é falar. Então, talvez as pessoas não entendam eu queria então dialogar em inglês. Bom, para isso, como eu disse, você precisa arrumar um professor, né, que tenha aula de conversação. Eu faço isso. Você pode arrumar um amigo que fale inglês, né, um colega que esteja aprendendo inglês também. É uma coisa que eu penso assim que é bem interessante. Você criar grupos de estudos. Você cria um grupo de estudos ali, onde você fala assim, bom, vamos praticar ou falar inglês. Inclusive, na metodologia que eu uso, eu trabalho de uma forma que é bem intuitiva, ou seja, que se o aluno quiser, ele consegue fazer esse trabalho sozinho. Mas assim, uma coisa que eu acho que o que fica sempre na cabeça do aluno é, e se eu errar? E se estiver errado? Dica, anote. Tudo que você desconfiar que esteja errado, anote. Normalmente, em sala de aula, quando os alunos falam, eu acho que está errado, ele está certo. Normalmente. E quando está super confiante, ele erra. Tudo bem, pessoal. Eu sempre argumento que para você falar inglês, você precisa de vocabulário. E eu faço uma brincadeira com os alunos que é bem interessante, que é o seguinte. Imagina que eu sou um americano, imagina, tá? Eu sou um americano, eu estou aprendendo português, e português é super difícil para mim, e aí eu aprendo palavras isoladas. Aí eu digo assim para alguém, eu estar na rua e meu carro quebrar, não ter ninguém em redor, chamar ajuda a demorar, ficar preocupada. Essa frase, essas frases que eu disse, elas estão certas em português? Não, claro que não. Mas deixou de ser entendida? Ou seja, você deixou de entender o que aconteceu comigo? Não. Então, ou seja, mas professor, fica esquisito, fica estranho, fica índio, sei lá, a pessoa fala, fica parecendo um índio falando quando é ao contrário, né? Enfim, sim, é estranho, tá errado, mas entendeu. Isso faz com que eu saiba essas palavras, ou seja, eu sei falar, eu soube falar todas essas palavras, eu soube criar, inclusive, uma sequência de ideias. E aí,
quando isso já está resolvido, ou seja, porque o problema que eu noto é o seguinte, pessoal, não importa o quanto de gramática que você saiba, se você não souber as palavras para serem colocadas naquela frase, não existe comunicação. E você só vai conseguir isso quando você começar a falar inglês. Por exemplo, eu começo a falar algo, de repente me foge uma palavra, isso acontece na nossa própria língua, é normal. Então, quando eu começo a falar o inglês, eu percebo isso, é como se fosse um teste, um self-test, um teste que você realmente, você fica se testando, ou seja, você tenta falar algo, você se depara na situação que você não sabe falar aquilo. E aí é onde você pode parar, se você estiver treinando, né, você pode parar, buscar aquela palavra, pesquisar. E quando você está na frente de alguém que não dá tempo de fazer isso, você pode parafrasear, como eu disse. Então é isso, pessoal. Você quer realmente falar inglês? Fale. A partir de agora, fale. Você está numa escola de inglês? Fale inglês. Não importa o errado. Ah, mas eu tenho medo de alguém tirar sarro de mim. Tira sarro deles, que de repente está tirando sarro de você, entendeu? Poderia usar outra palavra que eu não posso usar aqui, mas é isso, não ligue. Outra coisa que atrapalha muito, 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 muito os alunos é o tal do perfeccionismo, porque a pessoa quer que seja certo. Agora pensa comigo, como que você quer, né, que algo esteja certo sem nunca ter treinado para aquilo? Não tem como sair certo a primeira vez. É bem provável que saia errado, é bem provável que a pronúncia seja horrível, é bem provável que isso seja horrível, mas tudo bem. E se você tiver um professor, inclusive, que te corrige o tempo todo, ou que não valorize o que você fala, ou que fica corrigindo sua pronúncia o tempo todo, que não deixa você falar, então troca de professor, para ser honesto. Escolha um professor que te deixe à vontade, que entenda a hora certa de corrigir, como corrigir. Outra coisa, existem professores sem paciência. Então, se já não escolhe, o professor não tem paciência, procure outro professor. Não fica aquele professor. Não deixe que as pessoas te traumatizem para falar inglês, pessoal. Isso acontece muito, professor que traumatiza aluno. Quando você estiver falando, fale, não deixe alguém te interromper. Existe um momento certo para ser corrigido. Existe um momento certo para o professor falar assim, olha só, lembra quando você estava falando isso e aquilo outro? Na verdade é assim, fica melhor. Inclusive eu entendi o que você quis dizer e está ótimo. Temos que pensar positivo, pessoal. Se você pensar negativo, um exemplo, o listening é difícil, mas vai mudar? Tem muita palavra nova, precisa aprender um monte de palavra nova. Não tem como mudar isso. Mas falar é complicado, porque eu esqueço as palavras, eu não sei como construir frase, não adianta, é assim. Bom, espero que dessa série de 3 vídeos, esse é o terceiro vídeo. A partir de agora eu farei vídeos com alguns temas um pouco diferentes, mas essas três dicas que eu dei até então são as mais importantes. Vou deixar o link aqui embaixo para os outros 2 vídeos, mas basicamente é isso, pessoal. Vamos lá, só para resumir então. Quer aprender inglês? Então passe a ouvir tanto quanto você puder. Quanto mais, melhor. Então você vai começar a ouvir inglês, estudar frases e falar, certo? Bom, por enquanto é isso e aguarde mais vídeos. Então lembra lá, se inscreva no canal, dá aquele joinha para o vídeo ser divulgado. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham sucesso nessa jornada de aprendizado de inglês, que é muito legal, lhe garanto. Até mais, pessoal.